um RPG de ação em acesso antecipado que em uma semana acumulou 15 mil players simultâneos. E quando eu vi esses números, eu precisava entender o porquê. Então o Coreverso fez as malas e viajou para fazer o primeiro contato com Farever. Mais de 11 horas de gameplay depois, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse jogo e também o que vem pela frente. Então já deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações viajantes, desembarcamos em Farever e olha, tem bastante coisa pra gente abordar nesse vídeo, como classes, mundo aberto, progressão, coleta, crafting, profissões, combate, dungeons, monetização e ainda fecho falando sobre os planos que a desenvolvedora tem para o futuro do game até o lançamento completo. Então vamos nessa. Farever é um RPG de ação cooperativo desenvolvido pela Shiro Games, estúdio independente de Bordeaux, na França, que já produziu 8 jogos ao longo de seus 12 anos de história, tendo vendido milhões de cópias com títulos como War Tales, Northgard e Dune: Spice Wars. O jogo foi lançado em acesso antecipado em 6 de maio na Steam, com previsão de pelo menos um ano de desenvolvimento antes do lançamento completo. A história se passa em Siagartha, onde humanos viveram 5 séculos exilados no meio-reino de Antelimbo. Agora, por razões que o próprio mundo ainda não sabe explicar, esse exílio chegou ao fim e o jogador se torna um desses aventureiros que irá explorar o mundo. E olha, por trás desse mundo tem uma desenvolvedora que sabe bem do que está fazendo. Apesar de ser uma desenvolvedora indie, a Shiro Games já tem uma ampla experiência de mercado, com o gênero de RPG sendo o principal carro-chefe aí do seu catálogo. Então eles já conhecem os caminhos para produção e lançamento de jogos, o que pode até afastar aquelas dúvidas e desconfianças daqueles jogadores que ficam um pouco mais reticentes quando o jogo é lançado ainda em acesso antecipado. O jogo conta com 10 classes, mas apenas 4 estão disponíveis nesse momento no Early Access: Guerreiro, Ladino, Mago e Sacerdote. Existem boas opções de customização de personagem, com paleta variada de tons de pele, cabelos e variações de rosto. Cada classe possui habilidades próprias e habilidades da arma equipada. Isso permite que um mesmo personagem possa ser melee ou ranged, por exemplo, ou que um sacerdote faça mais do que apenas curar e possa fazer algumas atividades de combate de forma solo. E isso é algo que me agrada bastante, principalmente agora que só tem 4 classes disponíveis. Acho que você consegue se apegar a um personagem um pouco mais e apenas mudar o estilo de gameplay a depender da atividade que você vai fazer ou até mesmo do seu mood do dia. O Albion tem um sistema um pouco parecido, em que você pode mudar completamente as características do seu personagem simplesmente mudando o set de equipamentos. A diferença é que no Farever você conserva as habilidades de classe. Então todas as classes elas têm habilidades específicas inerentes a elas. O que vai mudar são as habilidades de arma. Aí vai depender muito mais do que você está equipando. E é justamente aí que mora a diferença. Mas eu quero também saber de você aí que está assistindo esse vídeo. Já jogou algum game que te dá toda essa liberdade de mudança de estilo de personagem que você cria lá no início? Deixa aí nos comentários e conta pra gente se você gosta desse estilo que está sendo utilizado em Farever. Atualmente, 2 grandes regiões no jogo estão disponíveis e além de toda essa extensão, o jogo também tem bastante conteúdo vertical, com montes e locais para escalar, além de conteúdo submerso. As missões que existem no começo são poucas e te ajudam a entender um pouco a vibe do jogo, que te incentiva a explorar todos os lugares, buscar itens escondidos, resolver puzzles e eliminar inimigos para registrar no seu códice. Você ainda conta com montaria e planador para incrementar a sua exploração. O jogo conta com grandes obeliscos que servem como pontos de teleporte entre assentamentos, fazendo você se deslocar com rapidez pelo mapa. Pontos de exclamação no mapa te indicam alguns pontos de interesse, mas não existe uma ordem de missões a seguir. Além do mundo aberto, você também encontra dungeons com dificuldades variadas que possuem puzzles e chefes que te fornecem loot diferente e podem ser feitas solo ou em grupo, e são um bom destino quando você já explorou bem a superfície.
Você ganha XP ajudando NPCs e matando mobs, e à medida que vai alcançando alguns níveis, vai desbloqueando novas habilidades de classe. Já as habilidades de arma vão sendo conquistadas à medida que você mata mobs com ela equipada. A forma com a qual o jogo ele vai te incentivando a explorar tudo, eu achei algo muito sutil e muito encantador, porque assim, eu me perdi com o tanto de horas que eu passei só passeando, olhando o mundo, matando mobs. Então acho que esse é um temperinho bem legal que o Forever apresenta. Os elementos de jogos de plataforma, como os planadores para você sair de locais altos para outros pontos do mapa, os jatos d'água que vão te catapultar para outros pontos mais altos, por exemplo, todas essas coisas acabam deixando a exploração bem mais divertida e bem menos maçante. Mesmo solo, eu não senti que a progressão ficou tão lenta assim e tão monótona também. Mas sem dúvida nenhuma é muito melhor e mais fácil também você conseguir jogar com amigos, afinal vai facilitar você explorar o mundo, matar alguns tipos de mobs específicos, né, fazer as dungeons também, e você pode convidar os seus amigos através aí do sistema de convites da Steam. Um ARPG pode ter um mundo mais bonito e a progressão mais satisfatória, mas se o combate não funcionar, nada disso importa. E é justamente nesse ponto que Forever mais brilha. A movimentação é fluida e é possível realizar diferentes combinações de golpes, mesmo com poucas habilidades. Além dos ataques básicos e habilidades de arma, é possível usar habilidades específicas da arma que o seu personagem esteja portando, esquiva, escudo, e o parry perfeito é o que vai te permitir enfrentar inimigos de um nível maior com sucesso. Você tem 2 cargas de esquiva por padrão e um cooldown justo para voltar a usar. O escudo também possui uma barra de estamina, então é importante usar com sabedoria. Os mobs possuem uma boa dificuldade, cada um com seu set de ataques, que com um pouco de atenção é possível distinguir e entender a melhor forma de bloqueá-los. E além dos inimigos padrão, existem mobs brilhantes que dropam peças de armadura quando abatidos, monstros elite e chefes. E cara, sem dúvidas, o combate é a melhor coisa de Forever. O fato de você querer encontrar novos inimigos, entender o set de movimentação deles e fazer os parries perfeitos, por exemplo, para você conseguir bloquear todo o dano, cara, é algo que realmente vai te fazendo querer jogar cada vez mais e explorar cada vez mais mecânicas de combate. No teclado e mouse você consegue se movimentar no WSD, o mouse ele fica muito mais para você fazer os giros de câmera e conseguir olhar exatamente os ângulos que você quer, enquanto as habilidades você consegue acessar ali pelo teclado numérico. E esse é um jeito relativamente confortável de você conseguir jogar, né? E claro que acaba facilitando ainda mais se você é o maluco dos mouses cheio de botões para castar as skills, com certeza facilita bastante. Só que eu preferi jogar muito mais com joystick. O jogo tem suporte a controle e, cara, a experiência de combate é muito melhor. É muito mais ergonômico, mais confortável. Pelo menos eu não cansei, eu não senti a hora passando. Em Forever, você pode escolher a profissão que mais te agradar ou até mesmo todas. No total são 6 profissões e você pode aprendê-las indo no NPC correspondente e pagando uma certa quantia de ouro. Cada vez que você aprende uma profissão, o custo para aprender a próxima aumenta, então é importante saber o que priorizar. Os recursos para cada uma das profissões vão dropando de monstros, baús e através da fabricação. Alguns são coletáveis no mundo, como por exemplo os minérios e as plantas. Para o crafting existe apenas uma bancada, chamada de bancada de fabrico. Nela você pode navegar por abas das profissões que já aprendeu e escolher o que vai craftar. Para cada item é necessário fabricar um consumível e ter pontos de fabrico, além dos demais recursos para construção. Existe uma interdependência de algumas profissões, com itens que dependem de 2 ou mais profissões aprendidas para serem feitos. Eu particularmente gostei da ideia de poder aprender todas as profissões, ainda mais que você não consegue todas de uma vez só, né? Você leva um tempo, até porque o valor vai aumentando e assim, você não tem um acesso tão fácil assim a ouro dentro do jogo. Então você vai sentindo essa progressão acontecer e obviamente, né, acaba virando ali também uma das suas metas durante a sua gameplay. E cara, o que mais me chamou a atenção na verdade foi o crafting. Primeiramente, o fato de concentrar tudo de crafting em uma só bancada. Isso daí eu já achei muito bom, porque você evita alguns deslocamentos desnecessários. Então tem jogo que você precisa fazer uma coisa no ferreiro, mas antes você tem que craftar uma coisa lá no alquimista e você
vai pra bancada do alquimista, volta pro ferreiro, então você acaba perdendo um pouco de tempo precioso fazendo algo que acaba não agregando tanto de fato pro jogo. Então, esse é o primeiro ponto positivo do crafting. Uma outra coisa que eu achei bem interessante foram os pontos de fabrico. Quero craftar um determinado item. Você tem que craftar um consumível antes e precisa ter esses pontos de fabrico. Eu acho que adiciona uma camada de dificuldade a mais, afinal você vai precisar de mais recursos para fazer aquele item, e ainda não sei se a recompensa vale tanto a pena assim. É importante ressaltar que sim, vários itens que você precisa para ir fazendo esses mini itens, né, esses consumíveis, eles não são de acesso tão difícil assim no mundo. Obviamente que eles também não dropam a rodo, mas você consegue fazer num ritmo satisfatório, nem tão rápido que acaba ficando fácil demais, mas nem tão lento em que você acaba ficando frustrado. Confesso que ainda não formei uma opinião a respeito desse sistema de crafting em específico tratado pro Forever, e eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram desse sistema, se estão achando mais difícil, mais fácil, já jogaram um outro jogo com essa mecânica? Me conta tudo aí nos comentários. E eu já imagino que depois de eu te mostrar tudo isso, você já está se perguntando como fazer para jogar Forever. Apesar de ainda estar em acesso antecipado, o jogo é pago, com valor localizado para o Brasil de R$ 56,49. Comprar agora já garante acesso ao jogo completo no lançamento, sem precisar pagar de novo, sem mensalidade. Compra uma vez e joga para sempre. Além de monetizar com a venda do jogo, vai haver uma loja in-game com itens a serem vendidos por cash, como skins de vestimentas, montarias, pets, dentre outras coisas que não possuem impacto na progressão. Então, nada de mecânicas pay to win nem loot box. Players que comprarem o jogo ainda durante o Early Access vão encontrar alguns itens da loja de forma gratuita, forma de agradecimento aos players. Para o lançamento completo, a Shiro Games já deixou claro que o valor vai aumentar, apesar de não ter determinado o quanto, e isso vai depender da quantidade de conteúdo a mais que a versão final vai oferecer. Eles adotam uma filosofia de deixar o preço mais baixo durante o Early Access, afinal o jogo ainda está sendo desenvolvido, e aumentar o preço no lançamento por já se tratar de um produto completo e com mais conteúdo. Honestamente, para o preço que ele está sendo vendido atualmente, é um valor que eu considero justo para o tanto de conteúdo que Forever já entrega nesse momento. E eu sei que tem muita gente que não gosta de pagar por jogos que ainda estão incompletos, né? Ainda estão em desenvolvimento, nesse estágio aí de acesso antecipado. Mas olha, por tudo que eu tô vendo sobre o jogo até agora e já mostrei aqui para vocês, eu acho que vale a pena pelo menos deixar esse jogo no radar para continuar acompanhando notícias e o desenvolvimento do jogo para, quem sabe aí, chegar a alguma coisa que você tem muito interesse em ver no game. O plano da Shiro Games é deixar Forever em Early Access por pelo menos um ano, para que eles possam polir o jogo e adicionar novos conteúdos. E algumas dessas novidades eles já revelaram no roadmap. Para esse ano ainda, de 2026, devem chegar 2 novas regiões, mais facções inimigas, mais instâncias, dungeons, chefes, eventos de mundo, além de novas atividades como pescaria, sistema de guilds, PVP e outras mudanças de qualidade de vida. Até o fim do Early Access, o level máximo deve subir para 50, acompanhado de árvores de talentos para cada classe, classes novas como druida e monge, maior variedade de armas e equipamentos, regiões dedicadas para o PVP e battlegrounds instanciados. Caras, a coisa que mais me chamou a atenção nesse roadmap e o que eu quero muito ver em game são as habilidades simbióticas. Basicamente, quando você tiver em party, né, você ali com outros jogadores, você vai ter habilidades passivas que vão interagir entre elas durante a gameplay. Eu quero saber como é que isso vai funcionar na prática. Uma outra coisa que me entusiasma bastante é ver como vai chegar o PVP para esse jogo. Olha, eu não sou o tipo de PVP player, mas do jeito que o combate tá no game até agora, eu acho que vai ser muito desafiador poder enfrentar outros jogadores. Então eu quero muito poder testar também essa mecânica quando chegar aí no Forever. E os devs também estão prometendo um grande número de novas armas e equipamentos. E é claro que faz sentido considerando que você vai ter mais classes vindo por aí. Só que de certa forma me preocupa um pouquinho, afinal, se você tem muito equipamento, o balanceamento ele vai ficar um pouco mais
mais difícil de fazer. Então é um ponto de atenção aí pra gente ficar de olho. E eu quero saber também de vocês o que mais tá gerando essa expectativa pra chegar no jogo. É mais território? É mais conteúdo, enfim, outras classes? É o PVP, os Battlegrounds? Deixa aí nos comentários. E bom, mais de 10 horas de gameplay depois, o meu veredito pra Forever é bem positivo. À primeira vista ele não parece ser um jogo inovador ou muito chamativo, especial, mas caras, à medida que você vai jogando, você se perde lá dentro do mundo. A minha experiência foi muito melhor jogando de controle, e a classe que eu mais consegui explorar, né, criei personagens de todos, mas a que eu mais gostei logo de cara foi a de Ladino. E isso eu confesso que me surpreendeu também, porque eu sou mais o tipo que cria personagem de classe guerreiro nos jogos. Então o Ladino foi uma grata surpresa para esse jogo e muita coisa nele me encantou. A gameplay bem divertida, a vibe do jogo, né, me faz querer sair explorando muito mais o mapa, né, sem um caminho específico, sem um destino ou às vezes uma meta já estipulada. A vontade que você tem de matar os 20 mobs, né, pra aparecer lá no seu códice bem bonitinho, dominado. Então essa é uma outra coisa que eu gostei bastante de fazer. Além disso, o visual é muito agradável. A trilha sonora também, ela não é repetitiva, acho que gera uma imersão legal para esse tipo de jogo. O conjunto de Forever como um todo me cativou muito. Porém, o jogo não tem só aspectos positivos e alguns problemas técnicos incomodaram durante a gameplay. Em horários de pico, os servidores não aguentam o volume de players e não conectam. Por vezes, o jogo parou de funcionar e eu tive que voltar para o menu inicial. Até o momento, eu tive experiência com um pouco de lag, stuttering e alguns pequenos bugs e erros de design. Formar PT apenas via Steam limita a formação de grupos temporários para dungeons ou atividades mais complexas, além da paz se desfazer de repente, fazendo com que algum membro vá para outro canal e não seja mais visto. Em relação ao desempenho técnico, os requisitos mínimos e recomendados para rodar no PC me surpreenderam um pouco. 32 GB de RAM como requisito recomendado para jogar em 1080p e 60 FPS, por exemplo, para um jogo que tem formas com poucos polígonos, deixa claro que a otimização ainda tem um longo caminho pela frente. E olha, para mim, esses problemas técnicos até o momento foram as únicas coisas negativas de fato em que eu vi sobre o Forever. E eu espero muito que a desenvolvedora possa consertá-los, né? Obviamente que vai levar um tempo até polir o jogo, até deixar ele rodando bem lisinho, mas me alegra em saber que, por mais que o jogo tenha sido lançado há pouco tempo, né, eu tô gravando esse vídeo no dia 14, o jogo saiu no dia 6, então tem pouco mais de uma semana de lançamento no acesso antecipado, e eles já lançaram um patch bem grande de atualizações, ouvindo muitos feedbacks da comunidade e corrigindo vários bugs críticos até do jogo. Então é um jogo que traz uma boa experiência para o player no geral, e além disso, né, o que acaba incrementando um pouco mais essa experiência dentro do Forever é que o jogo já está traduzido para português, inclusive a tradução tá muito boa, com alguns nomes bem engraçadinhos de alguns mobs, vale a pena vocês conferirem. Já tem servidor dedicado para América Latina, então desde agora do acesso antecipado. Tem alguns modos de acessibilidade, como modo de daltonismo e lupa também, né, para ampliar um pouco mais a imagem do jogo. E, enfim, honestamente, já conta com muitos recursos em que às vezes muitos jogos que lançam logo acesso antecipado ainda não contam. E se você aí me perguntar se Forever vale o seu tempo, a minha resposta vai ser sim. Vale e vale muito. Então, se você é uma pessoa que gosta de RPG, gosta de exploração, combate, você gosta de um jogo em que te desafie e ao mesmo tempo te deixe satisfeito em passar todo aquele tempo lá, então Forever é pra você sim. E além de continuar acompanhando as notícias do jogo, desenvolvimento, eu certamente posso dizer que vou continuar jogando Forever. Já prevejo aí longas e longas horas de gameplay ainda pelo game. E você aí, gostou desse vídeo? Então já senta o dedo nesse like, se inscreve aqui também no Coreverso, afinal toda semana tem vídeo novo, tô trazendo notícias, tô trazendo novos jogos e quem sabe um desses jogos
novos que eu trago por aqui não vai ser o seu próximo jogo favorito, hein? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de tudo que foi apresentado nesse vídeo e a gente se vê em breve, matando Isaac Javalilton ou Gorobob Dylan lá em Ciagarta. Até lá!